Bom dia, galera do segundo ano de finanças. Nós aqui de novo se encontrando para mais uma maratona de conhecimento, né? De busca de conhecimento, de interação. E aí nós queria dar boas-vindas de novo a vocês. Queria que a gente não perdesse o fio da meada, que ficasse sempre ativo nas aulas, nos conhecimentos, tá bom? Nossa primeira aula de hoje que a gente vai gravar, vou falar para vocês, vai ser sobre análise de investimento, sobre condições de risco e incerteza. É muito importante que a gente saiba e entenda como é que funciona todo o processo de investimento. E aí a gente tem algumas variáveis que a gente precisa entender sobre isso, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga fazer o melhor investimento com o menor risco. A gente sabe que todo investimento vai demandar risco, né? A empresa vai demandar risco. E aí a gente vai falar inicialmente, eu quero que a gente focasse muito no payback, a gente vai conhecer o que é o payback, a gente vai conhecer o que é um VPL, né? Que são algumas técnicas de análise de investimento para que a gente consiga fazer o melhor investimento da melhor forma, tá bom? Então, o que é isso? Os critérios econômicos, gente, baseados nos princípios de equivalência, são os fluxos de caixa que a gente estudou na aula passada, né? A gente sabe que tem que ter um fluxo de caixa financeiro e fluxo de caixa contábil. E a gente vai trabalhar esse fluxo de caixa nesse valor. A gente sabe que a gente, para se trabalhar todo o valor, todo o dinheiro, né, todo o valor monetário de uma empresa, a gente tem que entender a primeira coisa. A gente tem que entender que o dinheiro ele precisa de duas variáveis. A variável financeira e a variável tempo. Então, a gente vai trabalhar sempre o dinheiro no tempo. Então, a gente sabe que R$ 10 hoje não é o mesmo valor de R$ 10 daqui a um ano. A gente vai ter que trabalhar esse dinheiro nessa linha desse tempo, na linha do tempo, tá bom? E aí a gente vai entender sobre os critérios econômicos de decisão. Quais são os critérios econômicos de decisão, como eu falei para vocês? Rentabilidade, que eu quero que vocês entendam, o VPL, valor presente líquido, e o payback. Então, são os critérios econômicos de decisão. O que é rentabilidade? Rentabilidade de uma série é a taxa de juros que permitirá ao capital empregado fornecer um certo retorno. Então, rentabilidade é uma série de investimento dado, né, sobre uma taxa de juro que vai nos dar um certo retorno daquele investimento nesse período de tempo. Então, isso é o que a gente vai entender se aquele projeto é viável ou é rentável ou não. Acho que já ouviram falar dessa expressãozinha, né? Ah, será que esse projeto é rentável? Ah, será que esse projeto é viável? Então, tudo isso funciona quando se trabalha a rentabilidade. De um modo geral, pessoal, existem várias aplicações possíveis de capital, né? Se vai ser rentável ou não, aí é uma outra história. Mas aí existem vários tipos de aplicações possíveis de capital, né? Para a gente trabalhar essa rentabilidade. E aí, o que é custo de capital, né? Custo de capital a gente vai seguir através de uma taxa mínima de atratividade. Então, o que é essa taxa mínima de atratividade? Uma nova proposta, para ser atrativa, deve render no mínimo uma taxa de juros equivalente à rentabilidade das aplicações correntes e pouco risco. Então, para esse custo de capital, né? Para essa atratividade desse custo de capital ser rentável, a gente tem que ter uma taxa mínima de juros equivalente à rentabilidade e um risco mínimo e pouco risco. Então, isso vai ser as aplicações recorrentes de um custo de capital. Deste modo, a empresa tem a probabilidade de investir em diferentes tipos de investimentos, né? Em diferentes tipos de possibilidade. E há uma taxa mínima de atratividade para cada um, porque vai ser de acordo com o investimento e com a rentabilidade que a gente vai querer desse investimento, tá bom? E quais são os métodos? Tem uns métodos, pessoal, de comparação baseados em princípios de equivalência. Quais são esses métodos? O método do valor presente líquido, do VPL, como falei para vocês, o método do equivalente formal anual e o método de taxa interna de retorno, a famosa TIR, né? É importante que a gente entenda que esses métodos são apenas técnicas para que a gente consiga fazer o nosso investimento da melhor forma possível com o menor risco, beleza? Então, mas aí é importante que vocês entendam que a gente precisa de uma estratégia para pensar esse dinheiro no tempo, como eu falei para vocês, né? Esse dinheiro no período. Então, R$10 em X0 não pode ser o mesmo valor em R$10 em X1, ou seja, no tempo 0, no ano 0 e no ano 1, né? No ano 2 ou no ano 4. Então, todo esse período de tempo vai ocasionar um custo de capital, né? Porque esse dinheiro que vai entrar nessa linha de tempo vai ter que ser trabalhado
o valor desse dinheiro. É aí onde funciona, que se perguntar, Gelson, como é que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro nessa forma, né? A forma de receita do banco é isso, é trabalhar o dinheiro nesse período, nesse tempo, conhecido como dinheiro no tempo, tá bom? E o próximo método é o método do valor presente líquido, ou VPL. O que é isso? Né? Como é que funciona? No método do VPL, calcula-se o valor o valor atual do fluxo de caixa com o uso da taxa mínima de atratividade. Qual é essa taxa mínima de atratividade? Vai ter vai ser uma porcentagem que você vai colocar em cima do valor do dinheiro no tempo, né? Se o valor for positivo, a proposta de investimento é atrativa, né? Então, se a taxa de atratividade, né, nesse período desse dinheiro no tempo, entenda que a gente vai estar trabalhando esse dinheiro no tempo. Se o valor dessa taxa for positivo, então a taxa é atrativa, o projeto é aceito, o projeto é viável, o projeto é rentável, né? Então, em um investimento vale a pena criar um valor para seus proprietários. Por isso que as propostas de investimento ou projetos deverão valer mais do que o seu custo, né? Uma vez implantada essa diferença entre valor do mercado e de investimento, o seu custo é denominado pelo valor líquido presente, ou valor presente líquido, abreviadamente VPL. Né? O processo de avaliação de investimento, gente, decorre dos fluxos de caixa futuro, usando o custo de capital, e é chamada avaliação de caixa descontado. E aí a gente vai trabalhar, vocês lembram daquele tipo de fluxo de caixa que a gente a gente viu na outra aula, fluxo de caixa financeiro, fluxo de caixa contábil. Então a gente vai trabalhar esse fluxo de caixa, onde a gente vai utilizar esse fluxo de caixa vai ser nesse tipo de método. A gente vai entender no contábil, então todos os lançamentos, né, todos os lançamentos financeiros vai ter que ser lançado independente do seu recebimento, e no financeiro a gente só vai lançar quando realmente tiver o dinheiro num caixa ou num banco, beleza? E aí a gente vai entrar no payback. Eu queria que vocês focassem um pouquinho no payback, que é o foco da minha aula com vocês, do meu conhecimento, da minha troca de conhecimento com vocês. O Gitman, né, que é um autor financeiro, ele diz que o payback trata-se do tempo necessário para que uma empresa recupere seu investimento inicial em um projeto calculado com suas entradas de caixa. Então, o Gitman ele diz que o payback nada mais é do que o tempo que a empresa vai recuperar o investimento que foi feito. Ponto. Está resolvido. Né? O Roosevelt, ele diz que é o tempo necessário para haver um equilíbrio no sentido contábil. Aí a gente está falando do fluxo de caixa contábil. Enquanto o Gitman fala do fluxo de caixa financeiro, o Gitman já fala do fluxo de caixa contábil. Olha que legal, né? É mais um sentido econômico, isso porque vai ignorar o valor do dinheiro num tempo. Eu não concordo muito com o Gitman, concordo mais com com o Roosevelt, eu concordo mais com o Gitman, porque eu prefiro trabalhar, eu prefiro trabalhar o dinheiro quando eu tenho ele no caixa, quando eu sei que ele já está ali disponível para ser trocado, ser vendido, ser negociado esse dinheiro, tá bom? Qual é o objetivo do payback? O objetivo do payback é a redução do risco e o valor da liquidez, então o grau de liquidez. Isso se explica pelo fato do grau de incerteza aumentar. À medida que aumenta o horizonte do tempo, é considerado. Então vamos lá. Se a gente tem R$1.000 aqui no ano X1, e aí a gente vai fazer esse investimento desses R$1.000 para receber em 5 anos, concorda comigo que nesse período de 5 anos, a probabilidade da incerteza desse investimento aumentar é maior? E por quê, Gelson? Porque tem vários fatores que podem ocasionar para a data desse tempo. Então, fatores externos, fatores monetários, inflacionários, fatores macro, que nós, enquanto empresas, não podemos controlar, né? Então, aí o payback ele pode ser nominal, se calculado com o valor do fluxo de caixa com valores nominais, fluxo de caixa financeiro, e presente líquido, se calculado com fluxo de caixa com valores trazidos do valor presente líquido, ou seja, o fluxo de caixa contábil. Tranquilo? Então, quais são os critérios de decisão do payback? Se o período de payback for menor que o período máximo aceitável de recuperação, o projeto será aceito, né? Então, e se o payback for maior que o período máximo de recuperação, o projeto será rejeitado. É aquela coisa, né? Se você tem R$1.000 e dentro de R$1.000, você estipulou uma taxa de atratividade de 10% em um ano, um exemplo. E aí, em um ano, você vai ter que ter R$1.100. Mas aí, sei lá, aconteceu alguma coisa que diminuiu o valor da taxa de atratividade.
no caso de 10 passou para 8. Então, o payback foi inferior. Então, o projeto possivelmente poderá ser recusado. E se for a recuperação do projeto for maior do que o valor investido em menor período, e aí, obviamente, o projeto será aceito. Beleza? E aí a gente tem a fórmula simples do payback. O payback é o investimento inicial, a fórmula do payback é essa. O investimento inicial o payback é igual ao investimento inicial dividido por o ganho num período. Essa é a fórmula do payback. Então, quais são as vantagens do payback? Leva em conta o prazo de retorno do investimento, muito utilizado pelas empresas para avaliar projeto, como a gente acabou de falar, e considera o fluxo de caixa, seja ele financeiro ou seja contábil. Então, o payback considera todos os dois fluxos de caixa. Né? Quais são as desvantagens do payback? O período de apropriação e recuperação é apenas um número determinado subjetivamente, não pode ser especificado em vista do objetivo maximização da riqueza da empresa e não considera o dinheiro agora, ele vai considerar o valor do dinheiro no tempo, tá bom? Então, outro índice de lucratividade, outro índice relacionado ao payback é o índice de lucratividade. O que é isso? É o quociente do valor do fluxo de caixa futuros esperados após o investimento inicial pela quantia do inicial. Então, se a gente pegar o índice de lucratividade, o valor do presente do caixa futuro dividido pelo investimento inicial, a gente vai encontrar esse índice de lucratividade possivelmente. Nas atividades, eu vou trabalhar com vocês esses indicadores e aí na aula no Meet a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses cálculos de indicadores. É bem legal a gente fazer a gente entender um pouquinho sobre esses investimentos, tá bom? Então, fica-se aqui nossa aulazinha de análise de investimento, né? A gente trabalhou um pouquinho sobre o VPL, o valor presente líquido, né? O que é, como é que funciona, e a gente trabalhou sobre o payback, né? Que a gente já sabe que é o foco, que eu queria que vocês conhecessem um pouquinho sobre o payback. Trata-se do tempo necessário para a empresa recuperar o valor investido. Então, como ela vai chegar a esse valor investido, a esse investimento, aí é uma outra história. Mas o tempo de payback é importante que nós, enquanto gestores financeiros, precisamos saber para recuperar o valor do investimento que foi dado. E se teve um indicador de lucratividade, um índice de lucratividade ou não. Se não teve, infelizmente, a gente não pode fazer tanta coisa. Tá bom? Pois um beijo e até a próxima aula. Eu vou mandar um material para vocês, material em PDF, para que vocês vá conhecendo melhor, né, assistindo o vídeo e vendo o que está escrito. Tá bom? No slide. Beijo e até a próxima.